Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma coisa que está acontecendo nos dias atuais, né? Embora a gente não concorde sempre, né? O pastor Silas Malafaia, querendo as pessoas ou não, é uma referência no meio evangélico. Um dos últimos vídeos que eu fiz, inclusive, eu criticava o pastor Silas Malafaia pela sua posição em chamar de hipócritas aqueles que não concordavam com sua ideia de escola de samba dentro da igreja, né? Se ele faz isso, é problema dele, vai prestar contas a Deus. Mas chamar de hipócritas aqueles que não concordam com esse tipo de coisa é muita hipocrisia, diga-se de passagem. Entretanto, Silas Malafaia não é perfeito como nenhuma outra pessoa. Em alguns momentos ele é crucial para o desenvolvimento, né, para o convívio evangélico em nossa nação. Silas Malafaia é uma pessoa estratégica no meio evangélico. Então devemos discordar dele sim, mas com respeito à pessoa que ele é, embora eu tenha discordado e vou discordar outras vezes também, se for necessário, até porque vivemos numa democracia e não devemos ficar bajulando ninguém. Certo? Não é porque o Silas Malafaia é um pastor importante, que tem certa relevância no meio evangélico, inclusive em questões políticas até, que nós vamos ficar bajulando ele e nos curvando a ele como se fôssemos qualquer tipo de idólatras. Né? Silas Malafaia não é um ídolo evangélico. Entretanto, existe uma outra pessoa que o Júlio Severo, que é um blogueiro evangélico também, militante pró-vida, pró-família, tem alertado muito os evangélicos nos dias atuais. Né? O Júlio Severo ele tem mostrado que Olavo de Carvalho, este sujeito aqui, cadê esse aqui, né? Ele é um astrólogo, né? Que diz ter um curso de filosofia online. E nesse curso ele faz adeptos, faz prosélitos, assim como os fariseus faziam no tempo de Jesus. Olavo de Carvalho vira o mundo todo fazendo prosélitos e os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que ele próprio, como disse o próprio Jesus para os fariseus. O Olavo de Carvalho ele tem um ponto de vista voltado para o esoterismo e tem atraído muitos evangélicos trouxas, né, incautos, na verdade, para seguir suas ideologias. Né? O Olavo de Carvalho, ao contrário do que muitos dizem, não é um filósofo propriamente dito, ele é um ideólogo, tanto é que os resultados de sua ação são ideológicos. Então ele é um ideólogo da direita brasileira, alguma parte da direita brasileira, só que ele manipula os chamados idiotas úteis. Como o Olavo de Carvalho foi comunista, ele sabe muito bem como manipular esses idiotas úteis no meio comunista, porque esse termo é um termo criado lá entre os comunistas sobre como manipular um tipo de pessoa que não sabe o que está fazendo, mas aplaude o que o seu guru, o que o seu mentor está fazendo, para que ele seja cada vez mais exaltado. E assim é o Olavo de Carvalho, ele segue a cartilha comunista, né, gramsciana, só que dentro da direita, ele só muda um pouquinho. Mas isso é bastante perigoso até. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho ele entra no caminho de levar as pessoas para uma idolatria, né? E além dessa idolatria, ele afasta as pessoas do verdadeiro Deus. E além disso, Olavo de Carvalho tem pregado uma certa doutrina onde se diz, digamos assim, um filósofo e que não é. Ele é apenas um perennialista, e esse perennialista ele acredita que o Deus está em certa medida em todas as coisas, e especialmente baseado em tradições, e que a tradição traria algum tipo de valor, algum tipo de relevância para a busca a Deus. Né? É curioso que o Olavo de Carvalho também, embora se diga católico, tem boas ligações com os muçulmanos, inclusive o filho dele é muçulmano, e além disso ele mesmo foi homenageado pelos muçulmanos. Outra coisa interessante de Olavo de Carvalho é que, apesar dele se dizer avesso a elogios, ele está cada vez mais buscando elogios, né?
Já alguns deputados atualmente têm feito elogios grandiloquentes ao Olavo de Carvalho das tribunas, coisas para a qual eles não foram eleitos, né? E estão fazendo esse tipo de elogio e divulgando essa figura em solo brasileiro. E o pastor Silas Malafaia, voltamos aqui com a imagem dele, né? O pastor Silas Malafaia tem contrariado isso e os Olavetes têm ficado com muita raiva. E essa raiva dos Olavetes chega ao ponto de fazer tipo de exaltação do Olavo de Carvalho a partir da tribuna de algumas câmaras. Agora vale nos perguntar, será que Silas Malafaia está certo? E Júlio Severo também, em sua forma de ver as coisas? Será que os evangélicos apoiaram tanto Lula assim quanto dizem? Ou será que os evangélicos estavam apenas vivendo no Brasil? Olavo de Carvalho, inclusive, né, esse sujeito aqui, ele acusa Silas Malafaia de ter apoiado o Lula, né, ter apoiado o PT em um determinado período. E diz que os evangélicos estariam atrasados desde 2012 ou antes em relação ao PT. Entretanto, Olavo de Carvalho fala isso, né, do seu trono nos Estados Unidos. Uma pessoa que não teve capacidade de chegar ao Brasil, de entrar no Brasil e de falar aqui o que tinha que falar, que é acusar as pessoas que estavam aqui, vivendo as questões daqui, com as consequências daqui, e, na verdade, assumindo responsabilidade, ao passo que ele de longe apenas atirava pedra sem assumir responsabilidade. E hoje os deputados Olavetes dizem que essa pessoa é, na verdade, um herói nacional, coisa que não é. Você pode ver também alguns grupos católicos, né, que são contrários ao Olavo de Carvalho, né, especialmente o grupo Monfort, que você pode procurar na internet se você for católico, e verá que a doutrina de Olavo de Carvalho mais se aproxima de um gnosticismo do que propriamente do catolicismo, e é uma doutrina herética. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Mas agora, quanto ao que Silas Malafaia tem dito e ao que Júlio Severo tem dito, vejamos o que a Bíblia Sagrada nos diz acerca de Olavo de Carvalho, certo? Então vamos começar aqui. Eu vou falar para vocês agora o que está em 1 João 4, versículo 1 até o versículo 4. E nós vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre essas pessoas. Lembrando mais uma vez, voltando aqui, esse Olavo de Carvalho também ele critica muito Paulo Freire, né? E com certa razão até, né? Com certa razão até. E critica Paulo Freire por ser endeusado pela esquerda. E a esquerda realmente endeusa Paulo Freire, assim como os Olavetes endeusam o Olavo de Carvalho. Entretanto, há de se notar que Paulo Freire tem vários títulos, e assim como os Olavetes acusam que Olavo de Carvalho tem vários títulos, né? Será que tem mesmo, né? Se é que tem mesmo. Lá são grandes assim. Paulo Freire, ao que me consta, segundo Mário Sérgio Cortella, né, Paulo Freire tem 40 títulos honoris causa, ao passo que o Olavo de Carvalho não tem sequer um nesse tipo. E mesmo assim, o Olavo de Carvalho desacredita totalmente esses títulos de Paulo Freire, né? Que foram concedidos por universidades mundo afora, ao passo que o Olavo de Carvalho, que saiba, não tem título universitário, mas se arroga de ter alguns diplominhas e alguns prêmios de menor importância, né? E os Olavetes elogiam isso e comparam Olavo de Carvalho a grandes homens da história, como, sei lá, o príncipe dos poetas brasileiros, né? E por aí vai, como se fosse a maior pessoa, o maior brasileiro de todos os tempos, né? Entretanto, não é, obviamente. Isso se chama idolatria Olavete, né? E Silas Malafaia e Júlio Severo estão corretos quando atacam essa idolatria. Da mesma forma que Lula é idolatrado pela direita, pelos idiotas úteis da esquerda, melhor dizendo, Olavo de Carvalho é idolatrado pelos idiotas úteis da direita e que se julgam mais sábios do que todas as pessoas. Então vamos voltar agora, depois dessa introdução sobre o que nós vamos falar, vamos ver o que a Bíblia nos aconselha quanto a isso. A Bíblia nos manda provar os espíritos, ou seja,
discernir os espíritos. Veja o que João nos diz: amado, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Bom, o que nós vemos é que muitas pessoas dão crédito a qualquer espírito, inclusive ao espírito que está em Olavo de Carvalho, e não provam esse espírito, apenas se prendem ao fato dele ser anticomunista, como se ser anticomunista provasse alguma coisa. Até pode-se dizer que existem pessoas que são até comunistas e que são boas pessoas e simplesmente estão enganadas. E existem pessoas que são anticomunistas e que são tremendos crápulas. Então, esses espíritos que aparentemente parecem bons, eles não procedem de Deus, embora eles tenham um chamariz, uma isca. O anticomunismo de Olavo de Carvalho é uma isca para evangélicos e católicos de modo geral. E esse chamariz não é um chamariz que procede de Deus, não é uma coisa que procede de Deus. E as pessoas estão dando crédito a esse espírito que está em Olavo de Carvalho. E qual é o espírito que está em Olavo de Carvalho? O espírito que comunga do gnosticismo, ou seja, o espírito do anticristo. Então devemos provar os espíritos. Há o espírito que confessa a Cristo e há o espírito do anticristo. E nós vamos ver que isso é verdade, segundo esse texto. E ainda diz que muitos profetas têm saído pelo mundo afora. É curioso que o Olavo de Carvalho não está numa igreja local, por exemplo. Ele está saindo pelo mundo afora e fazendo discípulos. Então devemos tomar cuidado com isso, porque esses falsos profetas, que têm um espírito que não é o espírito de Cristo, mas um espírito do anticristo, estão ganhando crédito das pessoas, porque as pessoas estão sendo atraídas por várias ciladas. Portanto, devemos tomar cuidado. Melhor dizendo, João, continuando dizendo ainda: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas o que significa confessar que Jesus Cristo veio em carne? É simplesmente falar com a boca ou também testemunhar que Cristo veio em carne com sua própria vida e que mudou a sua própria vida? Então, quando João usa aqui o termo confessa, ele não está nos dizendo no sentido somente de confessar pela palavra, porque até se entendia que o que se falava retratava a realidade. Entretanto, as pessoas hoje confessam sem retratar a realidade de um testemunho de vida. É conhecido o Olavo de Carvalho pela sua ofensiva contra toda pessoa que discorde dele. E nessa ofensiva, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne no sentido de que ele segue uma doutrina gnóstica, que é o perennialismo. Então você pensa, mas o Olavo de Carvalho diz que Jesus Cristo veio em carne. Sim, ele confessa, pode ser, mas só da boca para fora. Mas quando ele crê no perennialismo e prega isso pelo mundo afora, como falso profeta, ele não está confessando verdadeiramente. Ele está apenas aparentemente confessando que Jesus Cristo veio em carne, mas não está de fato confessando a Cristo. Porque para confessar a Cristo é necessário ensinar o que Jesus Cristo ensinou. Entretanto, Olavo de Carvalho se coloca contra a palavra de Deus, a favor da Inquisição e a favor de todo tipo de repressão possível, né? Curiosamente, inclusive, vemos há um tempo atrás, pediram para filmar crianças, o que alguns acharam até interessante, mas o que demonstra, na verdade, um caráter de policiamento do ensino brasileiro feito por um político de cunho Olavete, né? Então nós vemos que há um policiamento que é próprio desse perennialismo, que tem uma origem em conceitos da antiguidade, por isso remonta-se à filosofia aristotélica e também socrática, né? Em 1 João 4,3, e diz ainda: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Ora, se Olavo de Carvalho
perennialista, e o perennialismo sendo um tipo de gnosticismo, lógico, Olavo de Carvalho não confessa que Cristo veio em carne. Então, se ele não confessa literalmente, com sua prática, com os seus ensinos de modo geral, que Jesus veio em carne, por ser um gnosticista, este é o espírito que está nele, é o espírito do anticristo. Portanto, é interessante que nós nos atenhamos à recomendação do apóstolo João, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, se você está esperando o anticristo ou outra coisa, pensando que não estará no mundo, ele já está no mundo. E esse espírito do anticristo está operando, inclusive, no meio de sujeitos da direita que são idiotas úteis, ou mais chamados de olavetes, né? É interessante que diz o seguinte, idiotas úteis, veja bem, o termo que eu estou usando não é meu, é termo dos comunistas. E um termo, aliás, que o Olavo de Carvalho usa muito, tá? Então, estou simplesmente contextualizando o termo que ele mesmo usa. E ele diz o seguinte, ainda em 1 João 4:4, João nos diz o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso nos leva a considerar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se os olavetes tomam as assembleias para fazer elogios a um astrólogo, a uma pessoa que tem sentimentos e entendimento pagão praticamente, disfarçado de católico, nós temos ao contrário pessoas que podem vencer o mundo. Temos o Silas Malafaia e temos o Júlio Severo falando também sobre essas verdades. E porque o espírito que está em nós, assim como em mim e em você, é maior do que aquele que está no mundo, ou seja, o espírito que está nessas pessoas que pregam um perennialismo, um tipo de elitização espiritual e de elitização política de sujeitos e idolatria a uma pessoa, esse tipo de espírito não pode vencer o espírito de Cristo, pois são um espírito do mal, um espírito do anticristo. E maior é o espírito que está naquele que serve a Cristo do que o que está no mundo. É interessante que é natural que os olavetes elogiem o Olavo de Carvalho, porque os olavetes procedem do mundo, diz o apóstolo João, né? Que esses que seguem os falsos profetas, os olavetes, por exemplo, eles procedem no mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Ou seja, por que o mundo, né, especialmente os olavetes e evangélicos que abandonaram a igreja evangélica para seguir esse guru, por que eles ouvem o Olavo de Carvalho? Porque eles procedem do mundo e falam da parte do mundo e como são do mundo, ouvem a esse sujeito. Então é necessário nós estarmos atentos para o que João nos diz em sua primeira carta. Devemos estar atentos para o Espírito de Cristo que está em nós e não para o espírito do anticristo. E ele continua dizendo, o apóstolo João: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Ou seja, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Óbvio, se você prega a verdade, você diz que Cristo veio em carne, mostra com seu testemunho que você crê nisso, né? E além disso, você ensina essa verdade e não gnosticismos e outras coisas estranhas e outros paganismos, ou segue até islamismo e coisas assim, sinal que você é de Deus. E aquele que conhece a Deus vai te ouvir. Então podemos dizer que Silas Malafaia, quando fala sobre Olavo de Carvalho, e também Júlio Severo, quando fala de Olavo de Carvalho, nós somos de Deus e conhecemos o que eles dizem, porque sabemos o que ele está dizendo. Agora, aquele que não é da parte de Deus não vai ouvir o que um evangélico tem a dizer dessa situação muito preocupante e muito perigosa, onde temos um Rasputin tomando conta do governo, inclusive com vários tipos de deputados adorando esse sujeito. Então,
João conclui essa perícope do texto dizendo: nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ora, como você vai ser reconhecido, ou como você vai reconhecer alguém que tem o espírito da verdade e alguém que tem o espírito do erro? Quem tem o espírito da verdade não segue pregadores do Quem tem o espírito da verdade segue a Cristo, segue o Evangelho. Mas quem não tem o espírito da verdade, antes tem o espírito do anticristo, segue a gurus e pessoas desse tipo. Inclusive dizem que um sujeito chamado Steve Bannon é articulista da Casa Branca, agora quando o Bolsonaro esteve nos Estados Unidos. Entretanto, Steve Bannon já foi expulso da Casa Branca pelo próprio Trump. Então devemos tomar cuidado com esse tipo de ideia. Então o Silas Malafaia está completamente certo quando toma uma posição coerente, dizendo que os Olavetes não mudaram a história do Brasil, mas que foram os evangélicos que mudaram, e Silas Malafaia está de acordo com as Escrituras. Veja bem, eu estou dizendo que ele está de acordo com as Escrituras, nesse caso aqui, especificamente, mas posso discordar com ele, como no caso dele, né? Como no caso da escola de samba na sua igreja, né? Então, agora, discordar de uma coisa não significa que em outras coisas esse servo de Deus não esteja certo. Então estamos aí, né? Provar os espíritos, e se você não prova os espíritos, se você não tem a sabedoria para fazer isso, peça a Deus que Ele vai te dar. Peça a Deus que Ele vai te dar. Diz em Tiago, deixa eu ver se eu lembro aqui o versículo, está em Tiago 1, vamos ver se é 4, não sei, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Se porém algum de vós, Tiago 1,5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, se você precisa de sabedoria, não vá fazer o curso de filosofia de Olavo de Carvalho, que você não vai ter sabedoria nenhuma. Peça essa sabedoria a Deus. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, inclusive, esse é um tipo de sabedoria que você só pede a Deus e não pede aos homens. Quando você vai, ou alguém tenta ir para esse curso de filosofia de Olavo de Carvalho, ele pede de você esse tipo de fé, que você nada duvide do que ele está dizendo. Ele acha que, como professor, ele é o suprassumo de todas as coisas. Então devemos tomar cuidado com isso. Você tem falta de sabedoria? Não sabe o que pensar em relação a isso? Então é isso, ó. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Ou seja, Deus não lhes lança em face. Isso que significa impropera, né? Deus não lhes lança em face. Ao passo que o Olavo de Carvalho, com a falsa sabedoria que ele dá, ele joga na face de todo mundo, dizendo que todos devem segui-lo e achá-lo o salvador do Brasil. Então, cuidado com isso. Silas Malafaia está certo nesse caso, embora possa discordar em outro momento dele, obviamente. Júlio Severo também tem sido um grande pregador, tem falado bastante da palavra de Deus, e ele está certo no que ele faz. Recomendo que você acesse o site dele, juliosevero.blogspot.com, para ver coisas variadas, né, sobre do que ele tem falado. O Lula se compara a Olavo de Carvalho, né? Se compara ao Olavo de Carvalho na metodologia e na idolatria que tem sido feita por ele. E eu quero convidar você também para curtir esse canal, né? E compartilhar este vídeo com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu sou Marco Teles e deixo com você essa mensagem.